hoje, especialmente, nós trataremos de fundos imobiliários. Fundos imobiliários, meu olho chega a brilha quando eu começo a falar desse investimento aqui. Esse investimento, se você não conhece, vou dar o conceito dele aqui, de uma forma bem simples para que você possa entender. Imagine eu, você e mais umas 30 pessoas, a gente se reúne com a ideia de que a gente deve comprar imóveis para alugar, tá? Cada um dá 100 mil reais. Ou melhor, eu dou 100 mil, você dá 200, o fulano dá 30 mil, o cara dá 40 mil, enfim. A gente reúne todo o dinheiro dessa galera e elege um gestor, uma pessoa competente para o quê? Ir caçar imóveis na cidade. Vamos supor que vocês me elegem. Fala, Felipe, você é o responsável. Toma aqui a grana, vai procurar imóvel aí para alugar e acha os melhores para a gente. Eu pego o dinheiro, saio em busca de imóveis e vou lá. Compro shopping, compro laje corporativa, compro galpão logístico e chego para vocês, galera, comprei todos esses imóveis aqui. Olha que massa, imóvel de alto padrão, não sei o que, tantos metros quadrados, tal, pé direito alto que entra o caminhão e tal. Vocês falam, nossa, maravilha, muito boa aquisição, bora pôr para alugar. Eu coloco para alugar, só que eu não vou alugar para pessoa física, por exemplo. Eu alugo para o Magazine Luiza, que vai chegar com os caminhões deles lá para desembarcar todos os seus produtos lá, o seu estoque. Alugo para uma loja Americanas e eu te pergunto, quanto você acha que é o aluguel que essas empresinhas aí pagam? É caro, é caro. É um aluguel muito mais caro do que um aluguel pessoa física. E aí o dinheiro que essas empresas pagarem de aluguel, o que a gente vai fazer? Distribuir entre nós todos, com a devida participação. Se eu investir 100 mil, eu vou receber um capital proporcional a 100 mil. Você que investiu 200, você vai receber o dobro do que eu recebi. Aquele que investiu 50 vai receber metade do que eu recebi. Entendeu? É proporcional ao investimento que você fez. Então, para pensar no fundo imobiliário. Se você para olhar ele assim, você vê que ele está com imóveis sendo alugados por grandes empresas, com contratos longos, e ainda a gente tem uma coisa chamada contrato atípico, que isso para mim é fantástico. Por exemplo, tem um galpão logístico, você tem aquele galpão, o Magazine Luiza chega e fala para você assim, eu preciso que você coloque esse pé direito, deixa o imóvel mais alto. Aí você fala, ok, quebra uma parte, deixa o imóvel mais alto para entrar o caminhão dele. Você construiu, na verdade, o imóvel com base no que o Magazine Luiza pediu para você. Se o Magazine Luiza virar e sair do imóvel, você vai ficar com o imóvel nas características que ele te pediu. Isso é justo? Claro que não. Por isso que existe o contrato atípico. O que acontece aqui? Se você, Magazine Luiza, rescindiu o contrato comigo, que eu construí o imóvel do jeito que você queria, você simplesmente vai ter que pagar todos os aluguéis até o vencimento. Se a gente tem um contrato de aluguel de 15 anos, você sai no 5º ano, estou nem aí. Você vai ter que pagar os próximos 10 anos de aluguel e tchau para você, pode sair do imóvel. Aí você pega e aluga o imóvel para outra empresa e embolsa 10 anos de aluguel sem precisar o imóvel estar ocupado. Essa é a grande característica de contratos atípicos que existem dentro de fundos imobiliários. Fantástico! Então, por isso que eu falo para você, na hora que você para analisar, se você tem um contrato com a empresa, é um contrato atípico ou um contrato típico, enfim, em que ele está todas as cláusulas ali. Você sabe exatamente quanto que você vai receber de aluguel, com base na sua participação. Se você tem uma cota de um fundo imobiliário, vamos supor que você tem uma cota de um fundo imobiliário e ele te paga 75 centavos por cota. Beleza? Se você já tem uma ideia de que o contrato de aluguel que aquele fundo imobiliário tem com aquelas empresas te proporcionam 75 centavos todo santo mês, você tem uma parte dessa remuneração que eu trato como uma renda fixa. É o seu aluguel. E você tem, em contrapartida, o valor da cota. Vamos supor que a cota do fundo imobiliário seja 100 reais. Essa cota um dia está 102, no outro dia está 99, 110, e ela vai oscilando por conta da volatilidade. E aí você para pensar, o que seria essa valorização que está acontecendo com a cota de 100 para 102, 110, 99? Isso é a variação de preço do imóvel. Como assim, Felipe? Variação de preço de imóvel?
Uma coisa que as pessoas não sabem é que o imóvel que você mora, se você for proprietário daquele imóvel, ele tem volatilidade no preço dele. Todos os dias o preço dele muda, assim como nos fundos imobiliários. É o preço do imóvel que fica variando o valor da cota. Você duvida? Sabe por que imóvel você acha que não tem volatilidade nele? Porque você não fica chamando um corretor para avaliar o seu imóvel todos os dias. Agora vamos pegar para analisar o seu imóvel ano passado, tá? Vamos por esse ano mesmo, janeiro desse ano, e fosse lá e pedisse para fazer uma avaliação em abril desse ano, no auge da crise. Teria uma volatilidade bem grande, você não acha? O mercado imobiliário também vive de crises. É um sobe e desce. A economia, ela nunca é plena. A economia, ela é altos e baixos. Ela funciona assim. Ela nunca vai ser em linha reta. Então, acostume-se. Uma hora a gente vai estar aqui surfando a onda. Outra hora a gente vai estar aqui cavando um buraco. É assim que acontece. Então, mas eu quero dizer para você é que o fundo imobiliário, ele tem sim essa volatilidade no preço por conta da variação do imóvel. Só que eu considero o fundo imobiliário, ele está, claro, atrelado à renda variável, porque essa é a característica dele, mas se você for parar para pensar, ele é um investimento misto. O fundo imobiliário é um investimento misto. Por que ele é um investimento misto? Porque ele tem uma renda fixa, vamos chamar assim, que é o aluguel que as empresas pagam a você, cotista desse fundo, e tem uma renda variável, que é a variação do imóvel. Entenderam? Opa, só para você não esquecer de dar o like aqui, de se inscrever no meu canal, para você não me perder aqui no meio desse monte de gente e perder vários conteúdos que tem aqui todos os dias. Tá, continuando então. Mas Felipe, você me assustou com essa coisa de volatilidade do fundo imobiliário, mesmo sendo atrelado a imóvel e tudo mais. Vou te confortar. Enquanto a volatilidade das ações é alta, a volatilidade que existe dentro dos fundos imobiliários é de 1/3 quando comparada à volatilidade das ações. Ou seja, o fundo imobiliário tem um menor risco em torno de 66%. Ele é 66% menos arriscado que as ações. A volatilidade das ações 10, 12, 8, essa volatilidade grosseira e forte que existe no mercado de ações, não existe no mercado de fundo imobiliário. O máximo que tem ali de 100, R$100,50, 101, 99. É muito difícil um fundo imobiliário despencar. Ele só despenca se acontecer uma coisa muito grave dentro desse fundo. Ou perdeu algum imóvel, foi demolido, um incêndio, alguma coisa do tipo. Tá? Então você tem que ficar ligado nisso, igual a gente teve agora na pandemia, com o lockdown. Fecharam todos os shoppings. Obviamente que os fundos imobiliários de shoppings tiveram um impacto gigantesco. Por quê? Porque eles foram obrigados a renegociar seus aluguéis com as lojas, não teve cliente para pagar estacionamento, não teve cliente para movimentar as lojas. Então, obviamente que foram completamente impactados, não só na remuneração, como também no preço. Então, são questões pontuais que fazem com que a volatilidade de um fundo imobiliário caia bastante. Normalmente, ela é 66% menos arriscada quando a gente compara com o mercado de ações. Então, vamos seguindo. Qual que é a grandíssima vantagem de você investir em fundos imobiliários? Como eu falei para você está alugando um imóvel para uma empresa, por exemplo. Essa empresa vai te pagar aluguéis mensais ou aluguéis anuais, a depender do contrato que a empresa fez com o fundo imobiliário. Normalmente, a grande maioria dos fundos imobiliários pagam mensalmente. Então, você vai receber aluguéis mensais, ali pingando na sua conta, ou seja, um excelente fluxo de caixa, uma renda passiva sensacional para você, e ainda o maior bônus de todos, é completamente isenta de imposto de renda. Cara, você já imaginou você receber renda de aluguéis de imóveis sem precisar pagar imposto de renda todo mês na sua conta? Você já imaginou isso? E ainda dando um pontapé inicial num fundo imobiliário que a cota custa mais ou menos uns R$100. Você coloca R$100 e já recebe aluguel de imóvel. Como você faria sem esse conhecimento aqui para ter um aluguel de imóvel? Você não teria que juntar uns 200, 300 mil, comprar um imóvel ou financiar um imóvel, disponibilizar ele para aluguel e todo aquele negócio? Agora, para você investir num imóvel através de um fundo imobiliário, bastam R$100.
A partir do momento que você comprar uma cota pagando R$100, você já vai receber o seu rendimento mensal, o seu aluguel. São escolhas baseadas no seu conhecimento. Por isso que eu falo que as pessoas de mentalidade rica, elas buscam o aprimoramento, o conhecimento constante. Elas sabem que elas não sabem tudo que existe no mundo, ao contrário das pessoas de mentalidade pobre, que diz, isso aí eu já sei. Não, isso aí eu mesmo faço. Então reflita a respeito disso. Eu considero, falando para você que quer começar seus investimentos, eu considero o fundo imobiliário como o melhor investimento para quem nunca investiu na Bolsa de Valores. Por todos esses motivos aqui. Ele é menos volátil, menos arriscado do que as ações, ele paga rendimentos mensais e são isentos de imposto de renda, ele tem a segurança do imóvel. Ou seja, para um fundo imobiliário perder o seu patrimônio, só se o imóvel pegar fogo ou ele for demolido. O patrimônio existe, o imóvel em concreto, a parede, o tijolo existe. Existem fundos imobiliários que são de papel. Existe, mas eu estou falando dos de tijolo. Aqueles fundos, aqueles prédios que estão lá construídos. Então você não precisa se preocupar. O prédio existe, o patrimônio existe. Então o fundo ele tem patrimônio suficiente para cobrir um eventual fechamento de capital. O fundo vai fechar o capital, ele vai ser obrigado a dividir com você. Então reflita muito a respeito disso, porque isso aqui é um excelente investimento que às vezes eu nem consigo entender por que as pessoas focam tanto em receber, em investir em imóveis físicos. Por que as pessoas insistem tanto em investir em imóveis físicos, sendo que a gente tem o fundo imobiliário disponível para a gente? Então, por isso que eu fiz uma comparação entre esses dois investimentos. Primeiro, preço. Qual que é o valor que você tem que desembolsar se você resolver investir em imóveis físicos? Qual é? Entre 200 a 300 mil reais, não é? A média de um imóvel legalzinho para você, um apartamento, para você poder alugar. Você tem esse dinheiro? Se você tiver, ok. Se você tiver milhões de reais, é uma excelente forma, sim, de você diversificar o seu patrimônio. Só que você tem. Se você não tiver, você não vai ter que financiar. Você não vai ter que pagar um juros enorme durante 30, 35 anos. Para quê? Se com R$100 você compra uma cota de um fundo imobiliário. Outra coisa, qual que é a liquidez dos imóveis físicos? Péssima. Péssima. Vamos supor que você está precisando vender aquele imóvel, você quer se desfazer daquele imóvel com urgência. Vamos supor que você não tem uma reserva de emergência, você resolveu investir, você quer se desfazer daquele imóvel ali agora. Você vai ter que queimar esse imóvel no mercado, vendendo entre 20% a 30% o valor abaixo do mercado. Você vai perder muito dinheiro, porque ele não tem liquidez, principalmente pela sua rapidez. Se você quer o dinheiro rápido, pela sua emergência. Felipe, mas eu vou vender o imóvel com tranquilidade. Dificilmente você não vai vender ele no preço que ele está valendo no dia. Vai demorar um bom tempo para você conseguir vender esse imóvel. E agora, nos fundos imobiliários, como que é a liquidez? Excelente. Excelente. Quando você busca fundos imobiliários, você tem lá dentro do seu home broker, que é a plataforma onde você vai investir, gente comprando e gente vendendo. Você pode ter uma perda? Pode. Só que você pode ter vendido fundo com valorização também. Só que você consegue vender e dar 2 dias úteis na sua conta. O dinheiro na sua conta em 2 dias. Você conseguiria isso com o imóvel do dia para a noite? Dificilmente. Questão de impostos. O imóvel físico você tem IPTU. Na hora que você vai comprar tem a escritura, que não é barato. Você vai pagar um imposto de renda em torno de 27% se você colocar ele para alugar. Por que eu considero 27%? Porque uma pessoa para ter dinheiro para comprar um imóvel para alugar, eu presumo que a renda dela já seja mais alta. Então ela vai contribuir com a alíquota mais alta do imposto de renda. Então 27% do imposto de renda vai embora. Entendeu? 27% desse seu aluguel que você vai receber desse imóvel. E agora, em relação ao fundo imobiliário? Isento de imposto de renda. Felipe, mas se eu vender o fundo imobiliário com lucro, por exemplo, eu comprei a 100 e vendi a 120, você vai pagar 20% de imposto de renda. É aqui que o fundo imobiliário é o único ponto que ele perde para o imóvel. O imóvel é 15%. Você vai perder 20% pagando imposto de renda, mas é sobre o lucro. Esses R$20, comprou por 100 e vendeu por 120, você vai pagar 20% de imposto de renda desses R$20 que você teve de lucro. Tá? Em relação aos aluguéis, quando você coloca um imóvel físico para alugar, você vai deixar com uma imobiliária que vai te cobrar 10% de taxa de administração.
Na verdade, elas cobram o primeiro aluguel que é delas, então você já não vai ter direito ao primeiro aluguel, e a partir dali são 10% por mês. Qual que é a taxa que o fundo imobiliário cobra? Normalmente 2%, mas tem fundos excelentes que cobram 0,5%, 1%. Então você tem que ficar atento a isso. Olha o tanto que a sua rentabilidade pode ser impactada somente por essas taxas. Qual que é a rentabilidade mais ou menos aí de um aluguel de um imóvel físico? Eu coloquei em torno de um 4% ao ano, que é o aluguel, e você ganha também com a valorização do imóvel. E em relação aos fundos imobiliários, em torno de 6, 7% ao ano que você recebe de rendimentos de aluguel e mais a valorização que você recebe das cotas desse fundo. E em relação aos riscos, esse ponto aqui, as pessoas acham que eu tenho um imóvel e não tenho risco nenhum. Tá, beleza, vamos supor que você, agora na pandemia, que acabou acontecendo com muita gente, aliás, muita gente me procurou como consultoria para saber o que faria, o que era para fazer com seus investimentos, porque a pessoa foi condicionada a vida dela inteira a só comprar imóveis físicos. Ela comprou todos os imóveis físicos dela ali, colocou para alugar, chegou a pandemia, o que aconteceu? Simplesmente o governo foi lá e autorizou um perdão, falando que as pessoas não precisavam pagar o aluguel, ou teriam uma redução em 50% do aluguel, que isso era negociável. Agora imagine se você está ali recebendo renda desses seus imóveis e simplesmente o inquilino não paga o aluguel, ou sai do imóvel, ou tem uma redução de 50%, como que fica a sua renda? Então, o maior risco quando você investe em imóveis físicos está atrelado a isso. Se você tem um imóvel alugado, se o inquilino sair, acabou a sua renda. Você tem um imóvel que está lá alugado, o inquilino saiu, 100% da sua renda passiva acabou. Então, o risco é alto. E no fundo imobiliário, o que acontece? O risco é baixo, porque normalmente os fundos têm vários imóveis com vários inquilinos. Então, se um inquilino sair, a sua renda não vai ser tão afetada. Então, essa é a diferença entre você investir em imóveis físicos e nos fundos imobiliários. Eu só vejo vantagens aqui, mas eu não excluo você investir em imóveis físicos. Mas eu acho que isso aqui é para um outro patamar. Na hora que você formar o seu patrimônio, tiver com bastante rendimentos em fundos imobiliários, em ações e tudo, aí sim você diversifica o seu patrimônio em imóveis físicos, ok? Seguindo. Vamos lá. Agora eu vou ensinar vocês como que vocês fazem para analisar um fundo imobiliário, beleza? Como que eu faço então, Felipe, para saber quais são os melhores fundos imobiliários disponíveis no mercado? Nós temos aqui 6 passos, que eu vou colocar um passo bônus para você aqui depois. Então serão 7 passos que você deve analisar. Papel, caneta na mão, porque essa aqui é uma parte mais importante da aula para você começar a fazer os seus investimentos por conta própria, sem precisar ficar seguindo dicas de ninguém. Vamos lá. A primeira coisa que você deve analisar em um fundo imobiliário é em relação ao gestor, ao administrador. Quem é o gestor, quem é o administrador deste fundo imobiliário? É uma pessoa, é uma empresa de alto porte? É uma empresa de baixo porte, é uma empresa nova no mercado, já é uma empresa tradicional. Ela tem um fundo imobiliário só para gerir, ela tem vários fundos imobiliários para gerir. Quais são as características que você deve buscar numa gestora, numa administradora? Primeiro, resiliente. O que é um gestor resiliente? Aquele cara que está toda hora investindo em fundo imobiliário, está ativo. Ele tem que ter no portfólio da sua empresa vários fundos imobiliários. Ele não pode ter só um. Porque se ele tem só um, ele não demonstra expertise. Ele não demonstra experiência. Então, o principal ponto que você deve buscar de um gestor, de um administrador, é a experiência de mercado. Ele administra vários fundos imobiliários, ele está há bastante tempo no mercado, a sua empresa é antiga, já geriu vários fundos imobiliários. Como é que é? É isso que você deve buscar. Você acha isso aonde? No site do próprio gestor, no próprio administrador. Por exemplo, você pode pegar um fundo imobiliário, vamos falar aqui do HGLG11, que é um fundo que eu gosto bastante. Você digita no Google, HGLG11RI. Vai aparecer para você uma lista de sites e você vai achar lá, Credit Suisse. Você entra para analisar, é o Asset, está escrito assim. Você entra para analisar o site e ver quais são os fundos imobiliários que aquela gestora está
controlando. Quais são? São vários? São poucos? Demonstram uma expertise, uma experiência ou não? Então, o segundo ponto que você deve analisar para saber se aquele gestor ele é bom ou ele é ruim. Resultado. Não é o resultado da empresa em si. É o resultado que ele divulga ao mercado daquele fundo imobiliário que você está analisando. Fundo imobiliário, você deve analisar todo mês no relatório que esse gestor vai te fornecer. Se você entrar no site da gestora, vai estar lá na abinha que você selecionar do seu fundo imobiliário, no qual, por exemplo, a HGLG11, vai estar lá todos os relatórios mensais daquele fundo imobiliário. Você tem que abrir o relatório e ver se o gestor te dá explicações. Ele te deve explicações. Ele não tem que omitir nada. Então ele vai entrar, ele vai dar a opinião dele sobre o cenário econômico, as perspectivas que ele tem no momento e no futuro sobre o fundo, sobre os imóveis, vai te dar todos os aluguéis, os valores que ele recebeu, todos os gastos que ele teve, vai colocar foto de todos os imóveis, vai colocar foto principalmente da manutenção, pintura, conserto que teve dos imóveis, encanamento, sei lá o que aconteceu, ele vai colocar tudo lá no resultado, ali no relatório. Ele tem que divulgar tudo isso para você, para que você saiba o que está acontecendo no seu imóvel, porque o imóvel é seu. Ele tem que te dar satisfação, não é você ficar buscando saber e ele ser omisso. Então, você consegue ver a experiência, a expertise e principalmente o comprometimento desse gestor analisando um relatório mensal de um fundo imobiliário. Essa é a maior dica que eu dou para você. Terceira dica que eu posso dar para você analisar um gestor e um administrador. É entrando no site, chamando no chat, mas principalmente catando seu telefone e ligando. Você fala o seguinte: oi, meu nome é tal, eu sou cotista do fundo HGLG11, eu quero maiores informações sobre o imóvel tal. A pessoa tem que estar ali pronta para te responder. O imóvel está alugado, senhor, por tantos milhões de reais, está assim, assim, assado, tal. A perspectiva é que os aluguéis estão sendo pagos normalmente, porque a empresa está funcionando, né? Tem que te dar a explicação. Ou mande um e-mail e eles têm que te responder. Não te atendeu, não soube te responder, ou não tem um chat competente, para bom entendedor, meia palavra basta. Não vale a pena. Não invista em fundos em que o gestor te trata dessa forma, tendo um site totalmente confuso, no relatório não expondo todos os pontos necessários que deveriam ser expostos, te dando a satisfação, ou quando você busca um atendimento, ele não te fornece. Tá? Então, esse ponto ele é primordial, porque é esse cara aqui que vai gerir todos os seus imóveis. Preste muita atenção. Segundo setor. Quais são os setores que a gente tem em fundo imobiliário? Lajes, galpões, shoppings, hospitais, agências bancárias, nós temos também faculdades, nós temos fundos de fundos, ou seja, fundos que investem em outros fundos imobiliários, nós temos fundos de papéis, ou seja, fundos que investem em certificados de recebíveis imobiliários, enfim, uma infinidade de setores. E aqui eu te trago uma reflexão, porque eu quero que você pense, eu não quero que você apenas absorva o conteúdo, anote e só copie o que eu estou te falando. Eu quero que você entenda a real situação de cada setor e como que isso vai se aplicar dentro dos seus investimentos. Pergunta: você acha que atualmente investir em agências bancárias é um bom negócio? Quantas agências bancárias você viu sendo fechadas? Como que você está vendo o impacto que a tecnologia está tendo nos bancos? Como que os bancos estão cortando os seus gastos? Fechando a agência e mandando gente embora. Você acha que o seu dinheiro vale a pena ser investido em um fundo de investimento imobiliário de uma agência bancária? Eu postei no meu Instagram uma questão que o Santander causou ali, total desconforto. Ele simplesmente, através do seu analista de mercado, soltou uma nota de recomendação aos seus seguidores de compra de um fundo imobiliário, eu não lembro o nome, mas vamos pôr aqui, ABCD11.
Coincidentemente, esse fundo imobiliário era um fundo imobiliário que investia no setor de agências bancárias. E para quem que esse fundo imobiliário alugava essas agências bancárias? Ao Santander. O Santander, através do seu analista, recomendou compra desse fundo imobiliário, falando que era um excelente negócio. Um mês depois, ele entrou com ação judicial pedindo a simplesmente negociação dos valores de aluguel e a redução em 50%. Ele te indica um dia para você comprar aquele fundo imobiliário falando que é um ótimo negócio, dali um mês ele entra com uma ação judicial pedindo a redução dos aluguéis, que vai impactar muito na sua renda, que você achou que você ia receber R$1.000 de renda, só que ele entrou com uma ação judicial, que se fosse aceita você ia passar a receber R$500, metade. Está vendo o conflito de interesse? Está vendo como você deve filtrar suas informações? Existem muitos educadores financeiros que são totalmente atrelados a corretoras, você sabe. Uma guerra, né, entre os dois ali. Busque informações totalmente isentas, de pessoas que não têm vínculo nenhum com nenhum tipo de corretora, nenhum tipo de banco, como eu não tenho nenhuma. Faço questão de falar para você. A minha informação é completamente isenta aqui. E o que eu tenho para te falar, justamente nisso, nesse exemplo do Santander, é para você não seguir dicas de ninguém. Aprender a fazer uma análise por conta própria para você investir com qualidade e principalmente segurança. Na questão do setor da agência bancária, é um péssimo setor. É capaz desse setor nem existir mais. Outro setor, hospitais. Se porventura um hospital não paga o aluguel, você acha que vai conseguir despejar o hospital que está ali? Você vai mandar embora, sai, entra outro diretor, entra outra equipe? Você não vai. O hospital vai entrar com uma ação judicial, é uma área da saúde, um serviço essencial. Nenhum juiz vai deferir o despejo da equipe médica, todo o aparato do hospital. Outro ponto, faculdade. Mesma coisa, deixou de pagar, não é um serviço tão essencial quanto o hospital, mas vai demorar muito tempo para você tirar aquela faculdade do imóvel que você aluga. Então, existem setores que você tem que fazer uma reflexão se vale a pena, se aquele setor ele é perene para ficar ali pelo menos 10 anos de investimento, se você consegue visualizar aquele setor como existente daqui 10 anos ou não. Quais são os principais setores que eu gosto, que eu vou falar aqui para você? Lajes. O que são lajes, né? Eu falo lajes aqui, muitas pessoas não sabem. O que são lajes corporativas? Escritórios. Por exemplo, a gente tem um prédio comercial e você tem o fundo imobiliário que você investe, ele é dono do 4º andar até o 10º, laje corporativa. Aí chega a Vivo, aluga do 4º ao 6º, manda ali quebrar tudo e faz um call center. Você alugou aquele lá para Vivo, do 4º ao 6º. Do 7º em diante é, sei lá, do Itaú, que fez um atendimento ali e tal. São isso, lajes corporativas são escritórios. Pode ser isso que eu estou falando da Vivo e do Itaú, como também pode ser você alugar uma laje corporativa para um grande escritório de advocacia, por exemplo. Um escritório monstro, enorme, que ele aluga um andar inteiro. Pode ser sim. Pode ser um consultório médico. Enfim, pode ser vários inquilinos dentro das lajes corporativas. Reflexão agora. Pandemia, o que aconteceu? Muitas empresas fecharam, claro. Mas o que aconteceu com a maioria das pessoas? Home office. Home office, trabalhando de casa. O que as empresas começaram a ver, esses grandes escritórios que alugam as lajes corporativas? Poxa, fulano trabalhando de casa. Eu não tenho despesa com energia elétrica lá no escritório. Eu não tenho despesa com luz lá no escritório. Eu não tenho que pagar deslocamento, ele está almoçando em casa. Eu não tenho comprometimento com questões trabalhistas se caso ele sofrer um acidente no trabalho. E principalmente eu vejo que ele está sendo mais produtivo. Porque pelo fato de ele estar trabalhando em home office, ele não trabalha, por exemplo, das 8, faz uma pausa meio-dia, volta a 1h da tarde e termina às 6 da tarde. Não, ele está com um filho em casa, com mulher, ou com o marido, todo mundo ali, aquela zona em casa e tal. Ele para um pouco de trabalhar, ele vai lá cuidar do filho, dar um suporte. Subconscientemente ele fica o quê? Nossa, vou ter que compensar essa hora que eu fiquei cuidando do meu filho e dando almoço para ele, trabalhando até mais tarde. Ele trabalha até 9, 10 da noite e a produtividade comendo. E o dono desse escritório vendo que a sua produtividade está mais alta. E isso reflete no quê? Em muitos distratos. Distratos, ou seja, rescisão contratual com o setor de laje corporativa. Não estou dizendo para você não investir no setor de laje corporativa, não tem nada a ver. Mas
Se você for investir no setor de lajes corporativas, nos seus fundos imobiliários, coloque um pouco menos de dinheiro do que se você fosse investir, por exemplo, em galpões logísticos, que são o quê? Aqueles galpões gigantescos, alugados, por exemplo, o Magazine Luiza para colocar os seus produtos, seu estoque, para para uma Centauro, para uma Casas Bahia, enfim, onde as empresas estocam os seus produtos, galpões gigantescos. Gosto muito de galpões, por quê? Porque a maioria dos seus contratos são atípicos. Aqueles contratos que eu falei para você, que se a empresa resolver rescindir o contrato, não interessa, ela vai ter que pagar todos os aluguéis que estavam contabilizados até o vencimento do contrato. Outro setor que eu gosto bastante, shopping center. Felipe, mas como assim shopping center, cara? Shopping center está tomando um fiasco aí agora na crise. Não é assim. É um fiasco temporário, que já está voltando com o atendimento, as pessoas já estão frequentando o shopping novamente. Shopping no Brasil é visto como local de entretenimento. Eu sou pai, eu vou ao shopping porque lá eu tenho ar-condicionado, eu tenho estacionamento seguro, o meu filho pode brincar em tudo de maneira segura, eu estou ali, não vai ninguém me roubar, pelo menos a princípio. Tem praça de alimentação que eu posso tomar um show, posso comer um negócio, minha mulher pode ir num salão de beleza. Eu estou num local de entretenimento, se a gente quiser assistir um filme no cinema, eu não estou ali só para comprar. Entendeu? Então o shopping já não é mais aquele local que as pessoas vão só para comprar. As pessoas vão para se divertir. E isso é uma coisa que está enraizada já no brasileiro, por questões de segurança, facilidade, conforto. Então o brasileiro frequenta o shopping justamente por causa desses detalhes. Então eu acredito bastante nesse setor. Outro setor, fundos de fundos. Fundos que investem em outros fundos. Esses eu considero bons fundos imobiliários, porque eles normalmente têm o seu patrimônio ali diversificado dentro de outros fundos. E a rentabilidade deles normalmente é boa e pagam um rendimento legal. Outro que eu não coloquei, que eu vou pôr agora para vocês, que eu gosto bastante, são fundos de papéis. O que são fundos de papéis? Fundos que investem em certificados de recebíveis imobiliários, CRIs. Ou seja, alguns títulos ali de investimento em renda fixa, que são bem remunerados, e aí esse fundo compra esses títulos, segura até o vencimento e vai pagando os rendimentos mensais ali para os seus cotistas. Então, acredito também como um bom setor. Alerta! Dê sempre um peso maior do seu dinheiro, mais dinheiro, em fundos que estão atrelados a tijolos, ou seja, lajes, galpões e shoppings, que existe o patrimônio ali, aquele fundo, aquele tijolo, aquele imóvel. Aqui no fundo de fundo e no fundo de papéis, você não tem esses imóveis físicos. Então aqui, obrigatoriamente, você tem que pôr um pouco menos de dinheiro, beleza? Terceiro ponto de como analisar um fundo imobiliário, bora lá. Qualidade dos imóveis. Como assim qualidade dos imóveis, Felipe? Quando você pega o relatório do seu gestor, do administrador, que ele vai fornecer para você, se ele for um bom gestor, claro, ele vai colocar lá dentro qual que é a qualidade do imóvel. Se ele é padrão A, padrão B, padrão C. Alto padrão, médio padrão ou baixo padrão. Quanto mais alto for o padrão dos imóveis, maior será o aluguel e, obviamente, maior a durabilidade do imóvel e a necessidade de ficar fazendo manutenção no imóvel, porque o fundo imobiliário tem que cuidar do imóvel também. Você tem que entender que são imóveis que descasca pintura, tem problema com encanamento, quebra alguma coisa, e o fundo tem que pagar essa manutenção, super normal. Então você tem que ver quando o imóvel é de alto padrão, normalmente ele não requer tantas manutenções, justamente pela sua qualidade, e o aluguel pode ser mais alto. Quantidade de imóveis. Cara, coloca uma observação gigantesca nesse quarto ponto, porque é aqui que mora o risco do investimento em fundos imobiliários. Por que eu falo isso para você? Quando você investe em fundos imobiliários, você vai querer investir num fundo que tem apenas um imóvel ou num fundo que tem 10 imóveis? Vou reformular essa pergunta. Imagine a seguinte situação, se você tem o seu investimento em um fundo imobiliário que tem um imóvel e esse inquilino sai, e você depende daquela renda ali, daquele fundo imobiliário. O inquilino saiu, o que vai acontecer com a sua renda? Zerou. Mesma coisa que eu falei para você lá no imóvel físico. E agora, se esse fundo imobiliário tiver 10 imóveis alugados para 10 inquilinos diferentes, e esse inquilino saiu de um, você vai ter um impacto na sua renda de 10%. Se você recebia R$100, você vai receber 90. E logo, logo, o fundo vai preencher esse vazio e vai colocar alguém ali e vai voltar R$100. Entenderam?
É aqui que você consegue fazer uma gestão de risco. Então procure fundos imobiliários que tenham no mínimo 4 imóveis. No mínimo, beleza? Então vamos lá. Quinto ponto. Você deve buscar fundos imobiliários que tenham um histórico de pagamento de aluguel. O que é isso, histórico de pagamento de aluguel? Você vai entrar no site lá da gestora e vai olhar todos os relatórios e vai ver quanto que o fundo pagou de aluguel naquele mês. E aí você puxa do mês passado, vai puxando do outro. Enfim, puxa o máximo que você puder. Eu costumo recomendar você puxar pelo menos 2 anos. Pelo menos 2 anos, tá? Vou pôr 2 anos. No mínimo 2 anos. Olha se o fundo imobiliário pagou aluguel nesses últimos 2 anos. Se ele pagou, show. Ele tem um bom histórico de pagamento de aluguel. Ele é resiliente nesse pagamento. Isso significa que o quê? Que os seus imóveis estão alugados a bons inquilinos e ele tem uma boa gestão. Entenderam? Analisar o histórico de pagamento de aluguel também é crucial para você saber se está investindo num bom fundo imobiliário ou não. Sexto passo, você tem que analisar o dividend yield mínimo. O que é o dividend yield? Por exemplo, se você investe R$100 em um fundo imobiliário, qual que é o retorno mínimo que você deve esperar desse fundo imobiliário? Como eu falei para vocês, nós estamos tratando de renda variável. O retorno a gente nunca vai saber. Só que você tem que imaginar que você vai receber rendimentos dos seus aluguéis, não é? Você já sabe mais ou menos quanto que esse fundo paga. Quanto que você deve buscar de dividend yield daquele fundo para valer a pena? Se você está investindo em renda variável, uma coisa você tem que saber, que você tem que ser premiado por esse risco que você está correndo. Investir na renda variável tem um risco, sim, um pouco maior do que investir na renda fixa. Ah, é um risco mais controlado? Sim, é um risco mais controlado, mas tem. Então você tem que ser premiado por isso. O que você tem que receber como prêmio? Uma maior rentabilidade. Entendeu? Se você está correndo mais risco, obviamente você tem que ter uma rentabilidade maior. Como que você deve buscar essa rentabilidade maior? Obviamente, fazendo bons investimentos dentro da renda variável. Mas, Felipe, qual que é o mínimo então? Se a gente tem uma Selic em 2%, qual que é o mínimo que você deve buscar dentro de um fundo imobiliário? No mínimo, 4%. No mínimo. Você tem que buscar um fundo imobiliário que vai te pagar um dividendo, ou seja, um rendimento do aluguel de no mínimo 4%. Ah, Felipe, eu achei um de 3 aqui. Não. Achei um de 2. Achei um de 1. Pior ainda. Você vai pagar, vai investir num investimento que vai te pagar 1% de dividend yield, sendo que se você deixar seu dinheiro no Selic, ele te dava 2%, praticamente, ali, colocava num CDB, alguma coisa, você teria uma rentabilidade melhor, sem correr risco. É esse tipo de reflexão que eu tenho que trazer para você. Se você está investindo na renda variável, você tem que ser premiado por isso. Então, imagine a seguinte situação. Você investiu R$100, o retorno mínimo que você tem que ter são R$4 anuais para você saber se aquele investimento vale a pena ou não. Beleza? Como prometido, 7º ponto aqui, eu só vou falar para vocês que é em relação ao quê? A liquidez do fundo. O que é essa liquidez do fundo? Do que adianta você investir num fundo imobiliário se na hora que você entra ali para comprar ou para vender esse fundo, tem somente 2 pessoas comprando e vendendo. Uma está comprando a R$100, a outra está vendendo a 200. Cara, isso não é liquidez nenhuma. Você nunca vai conseguir comprar e você nunca vai conseguir vender. Vai ser uma negociação que nunca vai terminar. Diferente daquele fundo imobiliário que já é mais conhecido no mercado, ele já faz parte do índice chamado IFIX. É um X, tá? É um X. O IFIX é como se fosse o Ibovespa do mercado de fundos imobiliários. Então, o IFIX ele tem os maiores fundos imobiliários, com maiores liquidez. Quando você para abrir, por exemplo, um fundo imobiliário como o HGBS 11, que é um fundo que investe em shopping center, quando você para olhar, está aqui. Tipo, vamos supor, R$200,50 para compra
e para venda R$ 200,80. Está bem próximo. O valor, a diferença é mínima. Isso é ter liquidez dentro do mercado. É isso. Você deve evitar comprar fundos imobiliários que não tenham liquidez maior, tá, do que R$ 200.000 negociados. Tá? A quantidade mínima são R$ 200.000. Então, se um fundo imobiliário você vê, de acordo lá com os seus dados, dentro do próprio site, você vê que a liquidez dele é menor do que R$ 200.000, evite. Saia fora desse investimento. Tá? Então, pessoal, essa aqui foi a aula que eu trouxe para vocês sobre fundos imobiliários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e principalmente de se inscrever aqui nesse canal. Se você quer aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre educação financeira, investimentos, qualidade de vida, liberdade financeira e tudo mais, eu tenho um convite para te fazer. Se inscreva no nosso grupo de estudos gratuito que acontece toda semana ao vivo aqui no YouTube. É só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo que você vai cair direto para a página de inscrição. É de graça. É a sua chance de aprender junto comigo e com outros alunos a investir com muito mais qualidade e segurança. Te vejo lá. Forte abraço. Até mais.